Olá, tudo bem com você? De novo aqui para falarmos sobre o livro do Augusto Cury, A Ditadura da Beleza e a Revolução das Mulheres. Estamos aí no capítulo 14. Sou Ana Cláudia Loto, fisioterapeuta e terapeuta, e estou aqui desenvolvendo com vocês uma leitura muito legal, muito agradável, de um assunto muito pertinente. E nós estamos numa parte do livro onde aconteceu um congresso em Los Angeles da Comitê das Mulheres Revolucionárias, mulheres que se levantaram com uma nova ideia, com novos conceitos, com novas propostas, interessadas no emocional das modelos, das pessoas, dos homens, das crianças e dos adolescentes em relação à sua própria imagem, a sua autoestima, o seu autocuidado. E aí esse congresso, ele abordou vários assuntos sobre anorexia nervosa, bulimia, transtornos alimentares. E aí várias coisas foram discutidas, né? E claro que, como todas as outras vezes que eles se reuniram para falar desse tema, houve polêmica, houve empresários que saíram do auditório, houve pessoas que não estavam adeptas, houve pessoas que sim, que aderiram à ideia do comitê, a das mulheres, enfim. E esse congresso foi muito grande, né? Teve inclusive a presença do Marco Paulo, que é o psiquiatra no caso aqui do livro, e Falcão, seu amigo. Depois desse congresso, eles fizeram uma passeata em Los Angeles. E aí houve todo aquele alvoroço da mídia, houve toda uma abordagem de jornalistas falando, né, sobre os temas, falando sobre o comitê, falando sobre esse assunto, né? E aí foi para noticiário, foi uma abordagem muito grande. Depois desse evento, foi marcada uma reunião onde eles iam conversar com produtores e empresários que divulgavam seus produtos nas revistas, as quais inclusive tinham representantes no comitê. Outras foram mandados embora das revistas que estavam, né, no momento, inclusive tiveram algumas que foi falado no vídeo anterior, que foram trabalhar exclusivamente para esse comitê e acabaram sendo contratadas para esse comitê, né? E aí então foram mudando assim suas carreiras, né? Como jornalistas. E aí nessa reunião teve uma discussão muito grande em relação a cinema, filmes, protagonistas, enredo desses filmes e sobre as mensagens subliminares que são lançadas nos filmes com fotos de produtos para serem consumidos, com mensagens que estão ali que ninguém percebe, né? E aí levantou-se uma grande polêmica em relação a isso. Por quê? Alguns cineastas, né, alguns produtores, eles afirmavam que quando uma pessoa está assistindo um filme, ela não quer estar ali vendo a sua própria realidade. Ela quer estar ali vendo algo que ainda ela não tem, que ainda não faz parte do mundo dela. Ela quer conhecer algo além, algo novo nessa hora que ela está nesse filme. E que é interessante olhar para pessoas que estão mais dentro de um outro padrão inatingível de beleza, porque seria que meio que um incentivo para aquela pessoa que está assistindo ir em busca de algo além do que ela já tem, né? As pessoas querem ver roupas bonitas, as pessoas querem ver pessoas bonitas, querem ver carros, casas, ostentação. Por quê? Porque o dia a dia já tá ali, já é corriqueiro, todo mundo tá vendo, todo mundo vive isso, então não tem novidade. E o cinema, ele traz uma novidade, uma experiência para quem tá assistindo, né? E aí, essas pessoas que fazem propaganda, por exemplo, de
a pessoa tá usando uma marca, ela tá tomando alguma bebida que é uma marca, ela está usando um celular que é uma determinada marca. Então elas queriam que isso não fosse abordado no cinema, para as pessoas terem liberdade de fazer suas escolhas e serem livres para isso, e não ter algo que fique incitando que todo mundo use isso, que todo mundo beba isso, que todo mundo vista isso, que todo mundo seja isso, seja assim, enfim, né? E então houve aí esse debate onde não se chegou a nenhum, na verdade, solução, né? Foram debatendo, uns achando isso, outros achando assado. E aí eu refletindo em relação a isso quando eu assisto um filme, o que eu penso em relação a isso, né? Minha experiência. Eu acho que existem os dois lados e acho que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Eu acho que existe a possibilidade de se fazer um enredo onde você consegue agregar outras pessoas, outros nichos, outros núcleos dentro do filme e que você aborde todos eles, né? No momento em que você está assistindo um filme mais baseado em fatos reais, você vai ver fatos reais. Se você está assistindo um filme que é mais um drama, você vai ali querer experienciar um drama. Mas se você está assistindo, por exemplo, 50 Tons de Cinza, você quer ver gente linda, você quer ver carros, aviões, uma vida que não faz parte da maioria das pessoas, faz parte de muitas pessoas, mas não da maioria das pessoas. Então, você gosta também de ver isso, eu gosto de ver isso, né? Então, eu acho que tudo depende, né? Tudo depende da proposta. Então, eu acho que o filme ele tem que ser muito claro na proposta que ele está, né? Então, se eu estou assistindo um filme da Marvel, eu só vou ver coisa ali que não existe, né? Eu só vou ver ficção e tá tudo bem, é o que eu quero assistir. Se eu quero assistir vida real, eu quero ver ali também pessoas normais, de corpos normais, vestindo roupas normais, pessoas inclusive em busca de algo a mais, onde não estão tão bem apresentáveis assim, né? Então assim, tem tudo, tem de tudo. Então eu acho que tem espaço para todo mundo, mas acho que também que não deve se existir aquela questão de isolar uma pessoa porque ela tá fora daquele padrão, ou exigir que o outro viva num padrão que é para ele fora da sua estrutura física, né? Então assim, eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, tem lugar para todo mundo, e acho que todas as pessoas têm que ser incluídas, né? E é isso que esse comitê também prega, a inclusão, né, das pessoas, a inclusão de todo mundo. E aí depois, inclusive, gente, esses produtos que eles expõem é o que patrocina o filme também, né? Então, existe aí uma lacuna muito grande que eu acho que, assim, toda revolução, ela é muito extremista, mas eu acho que tem que, na vida, achar um meio termo para tudo, porque a vida não funciona também sem os patrocínios, sem o dinheiro, sem o capitalismo, porque nós vivemos nele, né? E aí, seguindo aqui, depois desse evento, teve um grande estilista, Yves Latourhat, que ele foi fazer um desfile, e daí ele quis mudar um pouco o esquema do desfile, porque ele estava bem dentro ali, né, do movimento de transformação, da moda, da vida, dos modelos, enfim. E esse Yves, ele montou um desfile diferente. Então, como é que ele fez? Ele colocou pessoas dentro do padrão exigido para a moda, que todo mundo tem e vê, e colocou pessoas normais, umas acima do peso, outras normais, com celulite, com curvas a mais, e tá ali tudo certo e tal. Aí ele começou o desfile com a modelo top lá, piriri, iniciou. E foi aquele auê, todo mundo batendo palma, todo mundo ovacionando a modelo e tal. Aí ela saiu e entraram, começaram a entrar as outras. Aí entrou primeiro a Heloise.
A Heloíse era acima do peso, fora do padrão, quadril largo, e ela entrou na passarela. Aí, num momento, houve um silêncio e, de repente, começaram a se ouvir uns burburinhos, falando aqui, outro falando ali. E essa conversa começou a aumentar e essa pessoa começou a desfilar. E aí começaram a vaiar essa menina. E essa menina não sabia se ela continuava, se ela virava as costas, se ela voltava, se ela parava. Ela ficou totalmente desconcertada, não sabia mais nem andar, ficou paralisada ali e cambaleando, não sabia ao certo o que fazer. Começou a escorrer lágrima nos olhos dela e todo mundo gritando para ela sair fora da passarela e gritando que o Yves estava louco. E aí essa menina saiu da passarela. E aí ia entrar a Hillary, não sei se é assim que fala, mas enfim. E ela que seria a próxima a entrar na passarela. Aí o Yves falou, gente, mas se foi assim com a Heloíse, nós não vamos fazer. E a Heloíse entrou chorando para os bastidores, não vamos fazer isso com a Hillary. Ela não merece passar por isso. Por que nós vamos fazer isso com ela? Aí ele falou, eu vou como é que fala? Me enterrei a carreira e tal, desesperado, piriri. Aí a Heloíse falou assim, não, nós não estamos aqui morrendo de medo, nós não estamos aqui por uma causa, nós não estamos lutando por algo, e nós vamos concluir. Se a minha amiga foi e passou esse vexame, eu vou passar também. E foi o mesmo caos, foi o mesmo. Aí a Mary pegou e entrou junto, meio que atrás, e foi indo. Aí as pessoas começaram a sacar que, na verdade, existia uma mensagem ali. Não era só um desfile. E começaram a ficar em silêncio. E aí as mulheres do comitê que estavam ali envolvidas no meio do desfile, que não sabiam o que fazer para contornar essa situação e começaram até a se sentir responsável pelas meninas estarem passando por esse trauma, por esse vexame, por essa humilhação, elas começaram a bater palma para as duas na passarela. Começaram a bater palma, chamar, né, e tal. E aí as pessoas começaram a mudar o comportamento. E aí começaram também a aplaudir, meio acanhado, uns meio assim, outros simplesmente não fizeram nada, só ficaram em silêncio. E aí as duas desfilaram, saíram de desfile e o desfile rolou. Prosseguiu, né? O desfile finalizou. E aí, como que as pessoas são levadas, né? São tomadas por algo. Então, se todo mundo estava vaiando, eles estavam vaiando. Se todo mundo batia palma, eles estavam batendo palma. Então, assim, existe também, gente, um nicho de pessoas que eles vão de acordo com a maré, de acordo com o vento bateu, eu estou indo, né? E tem de tudo, né? Nessa vida e nesse mundo tem de tudo. Mas quando uma pessoa muda de atitude, tem uma tendência de algumas seguirem essa nova atitude. E por isso que dá certo quando uma pessoa muda de opinião e de repente ela consegue atingir algumas pessoas no seu meio, como esse comitê estava conseguindo atingir várias pessoas, vários nichos, vários setores daquela categoria. E aí, seguindo aqui, vamos para o capítulo 15. E aí o desfile foi um sucesso, acabou, né, sendo um sucesso. Foi para as capas, né, das revistas, para as capas dos noticiários, e foi tema, né, na ocasião lá do evento. E aí as meninas tomaram força, falaram, nossa, que nós estamos aqui fazendo algo e que está dando certo, né? Está dando certo o que nós estamos fazendo. E se a gente quiser resultados maiores, nós vamos ter que nos jogar ainda mais. Nós vamos ter que voar mais alto para conseguir mais coisas. E aí tiveram uma ideia brilhante. Vamos publicar todas as revistas ao mesmo tempo, uma capa de uma mulher fora do padrão.
E se vocês voltarem lá nos primeiros vídeos, onde Sara, filha de Elizabeth, que tentou se suicidar por estar nesse meio da moda e ser muito complicado e difícil para ela se manter no padrão, então desenvolveu anorexia, né? A bulimia, ela desenvolveu bulimia. E a Rose foi anorexia, que nós vamos depois terminar com a Rose em outro vídeo. E aí, por conta disso, então que tudo isso começou e Sara conseguiu sair disso, inclusive se juntou com a mulher do psiquiatra e montaram um site para ajudar mulheres, homens, crianças, adolescentes que estão com esses problemas de distúrbios alimentares. E aí, quando sugeriram que Sara fosse capa, o Robert, que é o chefe de Elizabeth, não permitiu, porque Sara não estava no padrão, né? E devia estar ali 5 quilos acima, que estaria dentro, porque ela estava muito abaixo, né, dos quilos que ela teria que ter pela altura dela. Porque é assim que eles estabelecem o padrão para as modelos. E aí, se vocês imaginam todas as capas das maiores revistas internacionais saindo com uma pessoa acima do peso. E algumas não estão mais nas empresas, então elas estão por conta do comitê, daí tem liberdade de lançar essa capa. E outras estão nas empresas que trabalham nas revistas. Elizabeth precisou, inclusive, mandar Robert para uma viagem para ela poder estar livre para fazer essa capa, porque não teria condições de fazer. E aí o comitê também foi fazer uma capa. Só que o que aconteceu com a revista que o comitê começou a querer lançar, né? Começou a querer lançar. Eles não tinham patrocinadores. Porque poucos produtos, poucos empresários que divulgam roupas, marcas, queriam publicar na revista que as meninas do comitê estavam elaborando. Por quê? Porque não tinha ostentação, não tinha só padrão, existia ali assuntos que iam ser falados sobre distúrbios alimentares, sobre várias outras coisas. Então, o que elas começaram a ter dificuldade? De fazer a revista, porque existia vários setores que tinha que ser distribuídos para se fazer uma revista, tinha que ter o dinheiro, tinha que ter o patrocínio, tinha que ter as propagandas dentro da revista, porque como é que você compra uma revista que não tem propaganda? A revista, a maioria é propaganda, né, que você compra. Então, assim, elas começaram a se deparar com um outro problema que é real, que elas não tinham pensado, que é o que eu falei aqui no começo do vídeo sobre o equilíbrio, né? Existem os dois lados da moeda e eu acho que o que eles fazem com as mulheres para se manter nesse peso é algo absurdo. Isso é uma agressão, né? Total. Isso aí realmente não tem que existir. Pessoas magras que estão em equilíbrio com o seu corpo, com o seu peso, com a sua mente, sim. Isso sim motiva a gente. Por quê? Porque aquela pessoa desnutrida é algo que não tem como a gente chegar naquilo se a gente não se maltratar muito, né? Então, eu creio que deve existir as pessoas que estão dentro do seu padrão e as pessoas que estão fora do seu padrão. E esse padrão, ele tem que ser fisiológico. Ele tem que ser algo dentro da normalidade daquele corpo. Cada corpo tem o seu padrão de saúde para estar, né? E isso eu acho interessante, inclusive, para as pessoas se mobilizarem dentro de uma saúde, principalmente mental, porque a gordura não está ali à toa. Ela tem uma função para aquele corpo, ela está em proteção naquele corpo, ou ela está protegendo aquela pessoa para que ela se distancie de abusos sexuais que sofreu. Então, sim, sempre tem uma ação, aquela função daquele corpo estar acima daquele peso.
mas isso teve problemas para elas em relação às finanças para produzir essa revista, né? E aí, gente, seguindo aqui, eles começaram a ir atrás das pessoas para colocar nas revistas, pessoas que tinham uma história, pessoas que tinham passado por algum problema e tinham uma história para contar, pessoas que estavam acima do peso, pessoas que fizeram cirurgia, passaram por algum problema. Então eles foram abordar alguns assuntos assim, diferentes para encapar a revista, né? E muitas modelos que tinham passado por problemas e estavam até afastadas da carreira por falta desses distúrbios, ficaram apreensivas de aceitar porque não queriam se expor e ao mesmo tempo lisonjeadas porque já estavam esquecidas, né? Já estavam abandonadas. E isso foi um ânimo também para algumas que batalharam tanto nessa carreira de modelo e estavam ali jogadas às traças porque não atendia o padrão daquela beleza abusiva e imposta pela moda, pelo padrão ali daquelas modelos que estavam expondo-se para desfilar. E aí, gente, tudo bem, foi feito, fizeram essa revista, juntaram essas pessoas e conseguiram lançar essa revista. E elas achavam que como foi um sucesso a carta aberta dentro da revista, que seria um maior sucesso ainda essa capa. Só que a hora que essa capa chegou, a pessoa olhava a capa e não queria comprar, porque as pessoas compram pela capa. Até livro, as pessoas compram pela capa. E aí, o que começou a acontecer? Uma queda brusca na venda, na tiragem das revistas. E os chefes, diretores das revistas pediram a cabeça dessas doidas que fizeram isso com a revista, porque pessoas foram mandadas embora, empresários cortaram um contrato de propaganda, modelos foram dispensadas e foi um tremendo caos tudo isso. E aí elas falaram, agora ferrou e nós não vamos conseguir mais fazer nada sobre isso. E tinha até assuntos interessantes, eles foram num ambulatório de anorexia que a Sara levou o pessoal para ir nesse laboratório, que estavam todos muito arrasados porque foram mandados embora. E ela levou eles para esse ambulatório e lá elas começaram a ver histórias de pessoas reais que tinham passado por problemas reais e estavam superando isso dentro da sua vida e da sua realidade. E isso deu um gás e um ânimo para aquelas mulheres que foram ali para fazer isso, né? E elas ficaram muito abaladas, muito emocionadas com tudo isso aí que fizeram e que aconteceu. E aí, depois de verem toda aquela cena com aquelas mulheres, foram para uma sala e elas estavam arrasadas. E Marco Paulo e Falcão estavam junto com elas. E aí, nesse momento, que acontece? Marcos Paulo, com toda aquela sabedoria dele, né, começou a falar sobre o mestre dos mestres, que é sempre uma história... Muita luz. Tô tentando achar uma luz melhor. É sempre uma história que ele gosta de falar, ele gosta de contar, ele gosta de usar como exemplo para estar sempre incentivando essas mulheres a fazerem o que elas estavam fazendo. E aí ele começa. Após sair da fortaleza onde foi julgado, Jesus pegou a sua cruz e seguiu em direção ao Gólgota, onde cumpriria sua sentença final. Seu rosto estava mutilado, cheio de hematomas, seu corpo ferido pelos açoites. Ele não tinha condições de se preocupar com outra coisa a não ser com a sua dor. Marco Paulo completou. Quando o corpo está drasticamente ferido, os instintos prevalecem sobre a razão.
Do ponto de vista psiquiátrico, era de se esperar que ele fosse controlado pelo medo de morrer, pela dor física e emocional, e desse modo não raciocinasse. Falcão entrou novamente em cena e disse: mas para nossa surpresa, o mestre levantou sua cabeça e viu as mulheres chorando. Ao ver o desespero delas, por causa dele, ele suprimiu sua dor e, esquecendo-se de si mesmo, disse: mulheres, não chores por mim, mas chorai por vós mesmas e pelos vossos filhos. Vocês entendem o que ele quis dizer? As mulheres refletiram sobre essas palavras, sentiram que elas eram atualíssimas. As dirigentes do comitê têm chorado há meses pela saúde das mulheres do mundo e há poucos minutos estavam chorando por um grupo de adolescentes doentes e desnutridas. Usando essas passagens como espelho, perceberam que o comitê que estavam travando não seria vencido sem lágrimas e sem dor. E é assim que se faz uma revolução: lágrima, dor, sangue, gordura, né? É assim que funciona. O homem que mais amou as mulheres, mais uma vez as protegeu. Quando todas as células do seu corpo gritavam de dor, ele pediu que elas esquecessem da dor dele e cuidassem atentamente delas e de seus filhos. O mestre dos mestres sabia que vocês e seus filhos sofreriam muito nas mãos dos homens e do sistema que eles criariam, que destruiria a identidade e a sensibilidade, inclusive, deles mesmos. E com essa reflexão, elas tiveram mais um ânimo ali, elas tiveram mais uma nutrição ali para poder continuar a fazer o que elas estavam fazendo. E é isso sobre esse capítulo. A gente vai ficar por aqui. E no próximo vídeo falaremos de mais outros capítulos, para também não ficar um vídeo muito longo. E eu aguardo você no próximo vídeo, ok?